Olá pessoal, aqui é a professora Mari e hoje nós vamos falar sobre o plano cartesiano. Já viram esse plano em algum lugar? A nossa aula de hoje vai ser uma aula apenas de introdução sobre esse assunto. Roda a vinheta. O que é o plano cartesiano? Trata-se de um plano constituído por duas retas numéricas perpendiculares, nas quais é possível marcar localizações. O plano cartesiano recebeu esse nome por ter sido idealizado por René Descartes. Ele é usado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização no plano. Então, o plano cartesiano, vamos ver como que a gente vai fazer esse plano. Nós temos aqui, na horizontal, uma reta que a gente chama de reta X, eixo X. Eu tenho o zero no centro, para a direita os números positivos e para a esquerda os números negativos. Perpendicular a ela, nós vamos ter o eixo Y. Perpendicular quer dizer que forma um ângulo de 90 graus, significa que é um ângulo reto. Então, o eixo Y, ele também tem o zero aqui no mesmo ponto, para cima os números positivos e para baixo os números negativos. O eixo X também é chamado de eixo das abscissas. E o eixo Y é chamado de eixo das ordenadas. No encontro dos dois eixos, exatamente aqui, onde eu tenho essa bolinha vermelha, eu tenho zero para X e também tenho zero para Y. E esse ponto é conhecido como origem. Coordenadas. Então, o que são coordenadas? As coordenadas de um ponto no plano cartesiano são dados através de dois valores, um para x e outro para y. E essa ordem não pode ser invertida. Primeiro tem que ser o x e o segundo número tem que ser o y. Vamos entender melhor fazendo exemplos. Vamos supor que eu queira representar nesse plano cartesiano o ponto A. E o ponto A tem coordenadas 4 e 3. Quer dizer que ele tem 4 para x, 3 para y. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é localizar o 4 no eixo x. Então, eu venho aqui no eixo x e localizo o 4. Ótimo, achei, está aqui. Aí, eu vou no eixo y e localizo o 3. Eixo y está aqui, localizei o 3. Excelente. O que eu faço agora? Agora eu vou traçar retas pontilhadas paralelas aos eixos. Então, aqui no 4, eu traço uma reta pontilhada paralela ao eixo Y. E aqui no 3, eu traço uma reta pontilhada paralela ao eixo X. Onde as duas retas se encontram é a representação geométrica do ponto A. Então, eu achei a localização do ponto A através de suas coordenadas e representei no plano cartesiano. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos para o ponto B. As coordenadas do ponto B são menos 3 e 2. Menos 3 em x. Então, eu vou lá no eixo x e vou localizar o menos 3. Eixo x menos 3. Aqui, achei. Vou lá no eixo y e vou localizar o 2. Eixo y, 2 está aqui. Achei. Agora, eu vou traçar as retas pontilhadas e paralelas. Então, aqui no menos 3, vou traçar uma reta pontilhada paralela ao eixo x, ao eixo y. E aqui no 2, vou traçar uma reta pontilhada paralela ao eixo x. Onde as duas retas pontilhadas se encontram é a representação geométrica do ponto B. Ok? Vamos para o ponto C? Coordenadas do ponto C, 3 e menos 4. Vou localizar o 3 no eixo X. Eixo X, 3 está aqui. Localizei. Vou localizar o menos 4 no eixo Y. Eixo Y está aqui, menos 4. Localizei. Agora, vou traçar as retas pontilhadas. Então, aqui no 3, traço uma reta pontilhada paralela ao eixo Y. Aqui no menos 4, traço uma reta pontilhada paralela ao eixo X.
Onde as duas retas pontilhadas se encontram é a representação geométrica do ponto C. Viram que não é difícil? Vamos agora fazer um outro exemplo. Dê a localização de cada jogadora por meio de suas coordenadas. Então, agora nós temos as jogadoras representadas já no plano. Isso é uma quadra, mas nessa quadra eu tenho aqui, ó, o eixo X e tenho aqui o eixo Y já representados. E tenho as jogadoras. Então, quais são as jogadoras que aparecem aqui? A Marta, quem mais? A Joana, a Luísa, a Carla, a Ana e a Ivana. E nós teremos que colocar a localização delas utilizando o X e o Y. Então, vamos lá para a Marta. A Marta está aqui. Então, eu vou olhar primeiro sempre o X, não esqueçam disso. Então, o X, aqui no eixo X, qual é a representação dela? 4. E no eixo Y, a representação dela é 2. Então, as coordenadas de Marta é 4 e 2. Vamos para a Joana. Joana está aqui. Primeiro em X. Em X, a localização dela é 8. E em Y? Em Y, a localização dela é menos 3. Então, Joana tem coordenadas 8 e menos 3. Agora, a Luísa. Luísa está aqui embaixo. Em X, 3 e em Y, menos 5. Então, as coordenadas de Luísa é 3 e menos 5. Vamos para a Carla. Carla está aqui. Em X, menos 2 e em Y, 3. Então, as coordenadas de Carla é menos 2 e 3. Agora, a Ana. Em X, menos 4 e em Y, menos 3. Então, a Ana tem coordenadas menos 4 e menos 3. Agora, a Ivana. Ivana está aqui. Em X, menos 9. E em Y, 1. Então, as coordenadas da Ivana é menos 9 e 1. E assim, nós localizamos as coordenadas de todas as jogadoras que estão representadas nessa figura. Espero que tenham gostado e entendido. Até a próxima videoaula, pessoal. Bye, bye!